Olá, gente! Cheguei, olha eu de novo. Hoje eu tô com um relógio. A minha língua virou relógio aqui. Esse aqui é de um quadro que nós vamos falar hoje. Chama-se A Persistência da Memória, do Salvador Dalí. O Salvador Dalí é um artista que o tio Silvio gosta muito. Porque muitos dos quadros que o tio Silvio faz são inspirados na obra do Salvador Dalí. Porque o Salvador Dalí pintava num estilo chamado surrealismo. Surreal quer dizer mais do que real. É uma palavra criada para definir a linguagem dos sonhos. O Salvador Dalí dizia que os quadros dele eram como se fosse fotografia de sonhos. O tio Silvio gosta muito do trabalho dele. Se vocês pegarem alguns quadros do tio Silvio, vocês vão ver que tem muito a ver com as obras do Salvador Dalí. O Salvador Dalí nasceu em 1904 na Espanha. Ele nasceu numa cidade chamada Figueres, numa região chamada Catalunha. A Catalunha, ela quer se tornar independente da Espanha. E a Espanha não quer deixar. É onde fica a cidade Barcelona, que todo mundo conhece por causa do time, né? Tá certo? O Salvador Dalí se considerava um aristocrata catalão. Ele se considerava o rico catalão, porque o pai dele era uma pessoa muito importante da cidade de Figueres. E o Salvador Dalí, ele não se dava muito bem com o pai, quando ele era criança. E ele adorava a mãe. Ele dizia que a mãe, eu perdi. O pai do Salvador Dalí era uma pessoa muito importante na cidade de Figueres. Mas o Salvador Dalí não se dava muito bem com o pai, não. Agora, já com a mãe, ele se dava muito bem. Ele tanto chamava a mãe de mel da família, por ela ser uma pessoa doce. Ele era muito mimado. Faziam tudo o que ele queria. Sabe, assim, eu quero comprar aquilo, comprar. Eu quero fazer aquilo, comprar. Quando ele tinha 13 anos, montaram um ateliê para ele. Pois é, o nome dele completo é Salvador Felipe Jacinto Dalí e Domenech. Olha que chique. Só que, por causa dessas coisinhas com o pai, desse problema com o pai, o Salvador Dalí dizem que ele tinha depressão. Ele tinha uma tristeza que ele não conseguia vencer. Só que o que ele fazia? Para vencer essa tristeza, ele mostrava arrogância. Ele se achava a última bolacha do pacote do universo. Dizem que é a penúltima, né? Porque a última está sempre quebrada. Então, ele passava que ele se achava o máximo, mas na realidade também ele estava um pouco se defendendo do mundo. Porque ele chegava em casa, provavelmente ele ficava triste, tá certo? Ele inventava umas palhaçadas para poder aparecer. Ele gostava mesmo era de aparecer. Para começar, ele usava só assim, roupas muito coloridas, muito chiques, muito extravagantes. E usava um bigodinho fininho, que ele se inspirou num pintor muito famoso da Espanha, mais antigo, o Diego Velázquez. Ele foi estudar na Academia San Fernando de Belas Artes, lá em Madrid. Mas ele não se deu muito bem na escola, não, porque ele achava que ele era melhor que os professores. Então ele preferia deixar a escola para lá e ir nos museus. Lá em Madrid tem um museu maravilhoso chamado Museu do Prado, que tem obras maravilhosas. E ele preferia, ao invés de ir na escola, de visitar esses museus lá na cidade de Madrid. Ele tinha umas coisas muito esquisitas. Ele deixou escrito que, assim, todos os dias, quando eu acordo, eu sinto um prazer imenso de ser eu mesmo. Ele escreveu um livro contando a vida dele. O título do livro era Minha Vida de Gênio. Modesto ele, né? Ele tinha umas coisas muito engraçadas. Ele colocava mosca no paletó dele, no terno dele, e aí ele estava conversando, ele não estava nem aí a pessoa ficava olhando.
Só que não era uma moscona desse tamanho. Parecia mosca de verdade mesmo. Ele já chegou a colocar a cama dele no meio da rua e ficou lá, deitadão. Uma vez ele foi numa exposição vestido de roupa de mergulho. Outra vez ele foi num evento com um ovo frito no bolso. Ele tinha uns bichinhos de estimação. Vocês não têm em casa um gatinho, um cachorrinho? Ele tinha um tamanduazinho. Ele tinha um tamanduazinho. Vocês já vão entender por que ele tinha um tamanduazinho. Ele tinha um tamanduá porque ele odiava a formiga. E tamanduá come formiga. Sabe por que ele odiava a formiga? Um livro que o tio viu conta que ele, quando era pequeno, ele viu muitas formigas devorarem uma lagartixa. Em outro livro, o tio viu que ele viu um morcego ser devorado por formiga. De repente foi os dois. Teve uma pessoa que fez o Salvador Dalí ser mais feliz. O nome dela, ela era conhecida como Gala, mas o nome dela verdadeiro era Helena Ivanovna Diakonova. Eles se casaram e aí ela ficou tão famosa quanto ele, porque ela aparecia sempre junto com ele. E por que eu estou falando dela? Porque esse quadro que a gente vai conhecer hoje, Persistência da Memória, tem a ver com ela. Como assim? Bom, ele pintou esse quadro, a maior parte do quadro ele pintou em 2 horas, mas ele levou 5 horas para pintar. E ele pintou enquanto a Gala, a esposa dele, foi no cinema. Eu já encontrei em outros livros que ela teria ido ao teatro, tá bom? Mas vamos ficar com o cinema. Se bem que 5 horas de cinema é bastante tempo, né? Como é que ele teve a ideia de pintar esses relógios derretidos? Eles tinham acabado de jantar e a Gala foi ao cinema, ou ao teatro. E tinha um queijo no jantar, que é um queijo muito do chique, que é um queijo francês chamado camembert. E é um queijo que ele é assim, ele derrete. Se ele ficar, era um dia de muito calor e o queijo derreteu. E ele, vendo o queijo derreter, ele teve a ideia de fazer esses relógios derretidos. Também tinha uma outra história. Ele, nessa época que ele pintou o quadro foi pintado em 1931. Um pouco antes dessa época, tinha surgido a teoria da relatividade de Albert Einstein. O Einstein foi um dos maiores cientistas do mundo. Ele disse que o tempo não era bem o que a gente achava que era. O tempo era relativo. Então, esses relógios têm a ver com isso também, com a teoria da relatividade do Albert Einstein. O Albert Einstein, qualquer hora vocês vão ver, ele tem uma foto que ele está com a língua de fora. Tá bom? Aqui no centro é uma caricatura do próprio Salvador Dalí. Ele fez a ele mesmo. Uma caricatura é quando você pega um desenho e você deixa as coisas, por exemplo, tem gente que tem um nariz maior, tem gente que tem um olho maior, né? Então, a gente ressalta as características mais marcantes da pessoa. Isso se chama caricatura. Então, ele fez uma caricatura dele mesmo. Esse lugar aqui é um lugar perto da casa dele. Então, ele acredita-se que ele já tinha começado a pintar o quadro com essa paisagem e com essa árvore, depois que ele teve a ideia dos relógios. E aí ele adorou, porque esse é um dos quadros, se não o quadro mais importante da carreira dele. Aqui a gente tem um relógio de bolso. As pessoas usavam relógio de pulso, mas tinham relógios com corrente também que você levava no bolso do paletó, né, do terno e tal. E aqui ele coloca as formigas. Lembra que eu falei que ele não gostava de formiga? Então, é como se ele quisesse... ele achava que formiga simbolizava, representava coisas podres, como se estivesse apodrecendo. Então, ele está querendo dizer
que o tempo está apodrecendo. Olha que coisa! O que é um símbolo? É quando que você quer usar. Por exemplo, a pessoa tem medo de barata. Então, para ela, a barata é um símbolo do medo. Entenderam? Gente, o quadro A Persistência da Memória do Salvador Dalí hoje está no MoMA, Museu de Arte Moderna de Nova York, nos Estados Unidos. O quadro ele é pequeno, ele tem 24, o original dele tem 24 por 33 centímetros. É um quadro pintado a óleo. Deixa eu falar uma coisa que faltou. Esse lugar aqui que eu falei fica ao norte de Barcelona. Chama-se Port Ligat. Não sei se a minha pronúncia está certa, mas eu estou tentando. Aqui é um ovo que ele fez. Ele adorava pintar ovo. Ovo para ele era símbolo de nascimento, do nascimento. Como aqui parece que ele está querendo dizer da morte dele, então, quem sabe ele não quis dizer que aqui é o nascimento e aqui é a morte. Essa caricatura que o tio falou que ele fez dele mesmo, dizem que ele se inspirou, ele pode ter se inspirado numa pedra que ele viu na praia. Outra coisa que eu não falei é que aqui tem uma mosca. Certo? E é só Salvador Dalí. Mas não deixa, gente, por favor, não deixa de curtir lá na mãozinha e se inscreve no canal. Tchau! Quem colocou ele pra cima foi a esposa dele.